Olá, sejam bem-vindos a mais um Visão RS. Hoje eu recebo Rafael Yamashita, que é advogado, tem aí várias expertises em diversas áreas, mas nada melhor do que ele mesmo para falar sobre esse trabalho que é tão aí utilizado hoje em dia, ainda mais agora, depois de tudo que a gente passou, né, doutor? Tudo bem. Pois então, cada vez mais o direito do trabalho ele entra em evidência, numa linha de frente, assim, que os empresários eles acabam aprendendo a como se proteger, se blindar a partir de experiências negativas, né? Então, cada vez mais o direito do trabalho, principalmente pela insegurança jurídica que a gente tem no Brasil, ele acaba se tornando necessário para todo mundo que quer se projetar, né, com uma certa robustez, né, no seu negócio. E isso é muito importante, né? Haja visto que a gente espera o problema acontecer para depois buscar uma solução. É assim na nossa vida, na saúde, na questão financeira, na lei não vai ser diferente. Exato. O conjunto de normas que a gente tem no Brasil, tá? E aí é uma visão muito pessoal minha, Claro. Rafael, né? Ele foi projetado, ele é construído para não dar certo. No Brasil se vive e se ganha muito dinheiro com base na insegurança jurídica. Só que os principais agentes da economia, que é a empresa que fornece o trabalho e o Que trabalhador. gera a finança, né? Exato. E o trabalhador que fornece a sua força de trabalho são os dois principais agentes da economia. Eles acabam sendo duramente prejudicados por causa desse processo de insegurança jurídica que nós temos. Por quê? Porque em cima de uma relação de trabalho que, na minha opinião, deveria ser mais direta, existem muitos atravessadores, né? Sim. E hoje nós temos o principal sócio de cada empresário ou de cada trabalhador, que é o governo, que é a Previdência Social, enfim. E aí se você, por exemplo, sonegar o teu sócio, né, você tem outro problema também. Exato, e a fala de muitos empresários, e que não tem como discordar, é que é um sócio que tira a parte mais gorda, digamos assim, do cheque, Sim. né? E que acaba não fazendo absolutamente nada pelo business, pelo negócio, Claro. né? E a prova disso é o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul agora, com esse suposto apoio financeiro dado pelo governo federal. Pois é, vamos falar um pouco mais sobre isso, porque eu acho que um dos temas da nossa conversa hoje é esse novo direito do trabalho empresarial. Mas em tudo isso que aconteceu aqui no estado, com certeza muitas empresas não vão voltar. Aí nós entendemos que teremos muitas causas trabalhistas por vir. Como é que o senhor faz uma análise disso? A análise, ela não começa necessariamente agora com as enchentes, né? Tá. E isso porque já é um processo que vem desde do antigo governo, né? Onde nós fomos surpreendidos com algo que a nossa geração não tinha enfrentado ainda, que foi uma crise de saúde global, né? Onde absolutamente tudo parou. O direito do trabalho, ele é construído em torno de uma consolidação que acabou de fazer 80 anos. E por mais robusta que ela possa aparentar ser, ela não tinha nada no seu corpo que tratasse de um direito do trabalho emergencial. Sim. Por isso que aí tu vai te recordar, lá no começo da pandemia, o governo, aquela época, que era o governo Bolsonaro, mas quem agiu foi o ministro Paulo Guedes, Claro. agiu de forma muito rápida. Em um mês, ele editou a medida provisória 936 e a 927, que trazia uma solução jurídica para acomodação dos trabalhadores em empresas que estavam devastadas, paradas, né? Sim, que não estavam tendo retorno, porque, querendo ou não, a pandemia trouxe inúmeros problemas, que são diferentes dos de agora. E principalmente aquele que a gente vê no Brasil, que não existe pequena e média empresa que tenha capacidade financeira de se sustentar por 2, 3, 4, 5 meses sem dinheiro novo. Não consegue viver com base no seu próprio capital, tem que estar sempre girando. E aquilo foi foi um alerta, um sinal vermelho na pandemia, e veio a medida provisória 936, que dentre inúmeras questões, né, de suspensão de contrato de trabalho, ele trouxe a possibilidade de redução proporcional de jornada de trabalho, com redução de salário, né, proporcional também, onde o governo entraria pagando o benefício emergencial, Sim. né, que tinha alguns critérios. Então, isso foi muito bem utilizado. Os R$ 600, né? Aqueles 600. Isso. Que era de acordo com o que aquele trabalhador teria direito se fosse receber o seguro-desemprego,
né? Então era feito um cálculo, que agora de cabeça eu não vou me lembrar como é que era feito esse cálculo. Mas foi muito útil no sentido de fazer manutenção dos postos de trabalho. Bom, Sustentou a operação. Pode ser. sustentou a operação e, principal, não teve dispensas em massas, não como deveria ter tido. E o que aconteceu? A medida provisória, como instrumento jurídico, ela tem um prazo de validade de 60 Sim. dias, renováveis por mais 60. Então, essa medida provisória ela foi sendo renovada à medida que se entendeu que a pandemia iria perdurar. O que aconteceu? Logo depois disso, lá em 2022, foi editada uma lei que trata do direito do trabalho emergencial, que pegou isso tudo que eu falei, da medida provisória 936, e transformou em lei para que a gente não dependesse mais de medidas provisórias paliativas, Sim. tá? Então, ela foi muito específica para um momento de calamidade pública, porque se tu olhar na exposição de motivos dela, ela fala justamente disso, olha, para casos de calamidade pública, Sim. que foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul, e a partir de agora eu começo a responder a tua pergunta. Então, a gente aprendeu na pandemia que precisávamos ter uma legislação especial e que tratasse do direito do trabalho emergencial. E o que aconteceu nessa lei? Essa lei, ela não é auto-aplicável, ela não se executa em qualquer estado de calamidade pública. Sim. Ele precisa, no parágrafo 2º, artigo 2º dessa lei, ele precisa de um ato autorizador do ministro do Trabalho. Ou seja, alguém tem que liberar isso. no Grosso modo, alguém tem que liberar. No Poder Executivo, Sim. né? Quem tem a caneta é o ministro do Trabalho. Ele tem que... convalidar. Aí a gente entra nessa situação. Por quê? Porque o governo PT, à época, era oposição e ele criticou duramente as medidas adotadas naquela época. O que daqui a pouco ele nunca imaginou é que se veria numa situação parecida agora, né? Sim. E como ele foi tão refratário àquela legislação, que para mim, como advogado trabalhista empresarial, foi sensacional, ele não poderia se utilizar daquela mesma ferramenta que ele bateu tanto criticou, né? Ainda mais sendo de outro governo. Então, um sentimento que teve aqui no Rio Grande do Sul é que, olha, o governo vai agir. O governo está demorando para agir. Governo, pelo amor de Deus, cadê a medida? E não saiu. Cadê o dinheiro? Nós já tínhamos mais de um mês do problema das enchentes, catástrofe, né? O estado parado e nada vinha. E na mesma proporção que a gente tinha aquela lei, a gente falou assim, pelo amor de Deus, autorizem a utilização dessa lei. Não, as empresas não têm mais capacidade de pagar salários, as empresas estão paradas, né? Vão ter que haver dispensas em massa, né? Daqui a pouco as empresas, até por estarem paradas e com um prejuízo gigante, não conseguiriam cumprir com as suas obrigações normais, que seria o FGTS e tudo mais dos trabalhadores. Exato. E aí, nessa dinâmica, sentindo a inércia, a verdadeira inércia do governo federal, que daqui a pouco eles não estavam inertes, estavam negociando Sim. internamente como deveriam fazer, fazendo as costuras políticas que são necessárias, o Ministério Público do Trabalho começou a apresentar recomendações. Olha, façam isso, né? Não façam as reduções, não mexam no salário dos trabalhadores. Mas foi sempre no sentido de, olha, deixem de fazer tal coisa. Tá, e ok, e o que a gente faz então? E a solução? Aí veio também a Secretaria Regional aqui do Trabalho e Emprego e falou, olha, utilizem-se das negociações com o sindicato, né? E à medida que foi batendo um desespero e até uma certa incredulidade no sentido de que, olha, não vai vir mesmo, não vai vir nada, né? Então, as empresas começaram a partir para negociação com os sindicatos sobre condições, inclusive para pegar os termos daquela lei que não havia sido convalidada, reproduzir elas num acordo com o sindicato. Sim, e validar uma solução. E validar. Então, participei de inúmeras negociações coletivas. Deixa eu te fazer uma pergunta, tá? Mas aí eu empresa, tá? As empresas se juntaram aí. Elas vão para o sindicato. O sindicato defende o trabalhador. Uhum. O princípio seria, em suma, seria isso, né? Uhum. E aí eles chegam num denominador comum. Bom, nós vamos fazer isso. Como é que tu valida isso, se a lei não está permitindo? O que acontece? Aí entra um outro instituto, que é um julgamento recente do STF e que vem lá da reforma trabalhista. Para te ver como a gente vive num ambiente de total insegurança jurídica. Porque... Não, totalmente... desconexo. Maluco, né? Maluco. Eu tenho amigos advogados de fora do Brasil, de outras nacionalidades, que eles falam assim, Rafael,
Como é que tu consegue? Porque é maluco Sim. advogar no Brasil, né? É. Então, assim, em 2017, nós tivemos um instituto que foi incluído na CLT, que está lá nos artigos 611A e 611B, que tu deve ter ouvido falar, que é a Sim. preponderância do negociado sobre o legislado. Que, em tese, diz, olha, o que vocês negociarem vai prevalecer sobre a lei. Vocês, no caso, o Sindicato e os representantes da empresa. Exatamente. Prevalece sobre a lei. E o 611A diz o que pode ser negociado, e o 611B diz o que não pode ser negociado. Então, chega no denominador. Vocês conseguem, vocês, sindicato, representação dos empregados, vocês conseguem fazer a defesa dos interesses junto com a empresa, porque as empresas têm o sindicato patronal. Então, vocês conseguem, vocês não dependem exclusivamente do poder do governo federal para isso. Tá. Ok. Então, essa seria a solução. com base na inércia do governo, se iniciou inúmeros acordos coletivos, inclusive reproduzindo o que estava previsto na legislação que o governo federal não deu valor, que era a redução proporcional de jornada, a suspensão dos contratos de trabalho, que tu pode mandar o trabalhador para um curso profissionalizante, 476A da CLT que fala isso, né? E tu suspende o contrato de trabalho dele para que não tenha nenhum efeito de recolhimento de contribuição previdenciária, pagamento de salário. Então, tu pode fazer um pagamento de uma ajuda de custo por funcionário nessa época e tu manda ele para um curso profissionalizante para que ele não seja demitido. Tá? Mas isso vale? Vale. Está previsto na CLT e é mediante acordo com o sindicato. Né? Então, muitos sindicatos fizeram isso. Então, pela inércia do governo, as empresas e os trabalhadores, a partir das suas representações através do sindicato, começaram a negociar nesse sentido. Porém, contudo e todavia, entretanto, agora, há pouco tempo atrás, saiu a medida provisória 1230, que é o suposto apoio financeiro para as empresas. Que muitos empresários reclamaram, inclusive aqui, que não conseguiram receber. Exatamente. E aí é de uma injustiça. Vamos lá. Só para. Vamos contextualizar o que seria essa 1220, né? A 1230, né? 1230, perdão. A 1230, ela vai se converter num apoio financeiro no valor de um salário mínimo por 2 meses, que vai cair diretamente na conta do empregador, para aquelas empresas que se cadastrarem, né? Observando alguns pré-requisitos da medida provisória, que é queda do faturamento, estar dentro da região alagável, né? Da região alagada, que eles disseram que é o georreferenciamento, seja que quer que isso seja, ninguém uma foto de satélite de onde que pegou a água. Exato, né? E que, aí vem a maldade, não tenha se valido da redução proporcional de jornada de trabalho e de salários e de suspensão do contrato de trabalho. Ou seja, o governo foi inerte, esperou as empresas e os trabalhadores agirem, negociando coletivamente, onde se estabeleceu a redução e a suspensão, para depois disso ele falar assim, olha, só aquelas empresas que não fizeram redução e suspensão vão se valer desse benefício. Ou seja, ele, mais uma vez, não é que ele negou ajuda, ele deixou de ajudar. Ele deixou de ajudar. Tá? Deixa eu fazer um comentário sobre isso, se tu me permite. Falei com vários amigos empresários, a gente tem um grupo até, dentro dos estabelecimentos que eu tenho aí, e nós conversamos sobre isso. O fato é que vários empresários não conseguiram pegar por causa dessas negociações, e muitos não se atentaram dos prazos, e muitos contadores também não sabiam dos prazos, porque foi tudo em cima da hora, como sempre é aqui no Brasil, né? Até para que outras pessoas não possam fazer. E se eu não estiver enganado, a data era 5 de maio. Agora não vou me recordar. Não, mudou depois a data. Sim. A primeira data era 5 de maio, mas 5 de maio a maioria das empresas estava tirando, estava com água ainda. Mas exatamente. Mas até o processo para adesão a esse programa, ele não era burocrático, porque tu não precisava apresentar necessariamente uma documentação. Tu fazia apenas a declaração. Do cadastramento, exatamente. Só que aí gerou uma série de problemas que vêm de encontro com o que tu está dizendo, de inúmeros empresários não terem conseguido esse benefício. Sim. E aí vamos falar um pouquinho da Serra Gaúcha. Nenhuma empresa conseguiu na Serra Gaúcha. Por quê? Porque ela está fora da mancha de inundação. Mas teve inúmeras empresas que não existem mais porque teve desmoronamento. Não só o desmoronamento. Agora, exemplo, pensa principalmente nas Transportadora. empresas... Transportadora. Turismo. Um turismo que depende exclusivamente do aeroporto Salgado Filho. A gente está falando de um aeroporto que 60% do seu tráfego aéreo manda para a Serra Gaúcha. Então, a Serra Gaúcha perdeu aproximadamente 40 mil passageiros dia. Tu entende? Muita coisa. É muito dinheiro. Então, o turismo no Rio Grande do Sul, ele ficou
dependendo exclusivamente do turismo doméstico. Aqui Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Quem pode viajar, quem não foi atingido, quem não perdeu, tem isso também, né? Exatamente. Até fazer um adendo sobre essa lei, então seria o governo pagaria 2 meses, o empresário deveria segurar o funcionário por mais 2, e se ele ganhasse mais que um salário mínimo, quem tem que pagar a conta é o empresário. A diferença é o empresário. Ou seja, não é tão simples assim. Salário mínimo 1.412. O cara ganha R$2.000 e tem que pagar a diferença. Exatamente. Tá? R$584 é o que a empresa vai ter que pagar de diferença. Isso aí. Mesmo fechada. Ele ajuda, mas não resolve. Longe de resolver. Claro, são 2 meses, mas é a mesma dinâmica da pandemia. 60 dias, renováveis por mais 60. Então, se presume que vai se estender. Até o governo já se manifestou nesse sentido de que vai estender por mais 2 meses, tá? Mas não resolve, tá? E aí, vamos lá, a gente tá falando de turismo. Vamos falar de Gramado, de Bento. Ok, Bento, rede hoteleira, ela consegue ainda, fechando alguns hotéis, manter com alguma criatividade, né? Mas pega empresas do receptivo do turismo. Essas empresas, transportadoras de pessoas, né? Que recebe o turista ali no Salgado Filho e manda pra Serra. Elas dependem exclusivamente dos passageiros chegando ali, né? Eu falava com um cliente meu que é do receptivo, que ela falou, Rafael, eu tô me sentindo milionário. Eu peguei 20 passageiros hoje. Pô, uma empresa que carregava 10, 12 mil pessoas dia. Entende? E aí vai fazer o quê? Como é que o governo não compreendeu que existe toda uma cadeia, né, que depende do Salgado Filho, por exemplo? E aí, claro, a gente vai entrar com ações judiciais, né, nesse sentido de mostrar a injustiça desse processo. Mas tu consegue ganhar alguma coisa de volta? É o que a gente vai tentar, porque a tese que a gente criou no escritório, eu pessoalmente julguei adequada, porque o georreferenciamento é a mancha da inundação, né? O Salgado Filho, ele está na mancha da inundação. Aqui a gente está entrando para empresas do turismo, tá? Então a gente fala, olha, o Salgado Filho estando dentro dessa mancha de inundação, já convalida a aplicação dessa legislação para essa empresa. Porque existe toda uma cadeia de produção que depende exclusivamente do tráfego aéreo. Mas eu vou mais longe. E aí eu vou te dizer uma outra situação. Nós vamos para o Vale do Taquari, região, por exemplo, que teve inúmeras estradas aí que não existem mais pontes, que teve desmoronamentos, as estradas desapareceram. Quanto turismo está nessa região? Porque a pessoa está impossibilitada de ir tal lugar. Essa empresa também foi atingida. Exato. Então, acho que é uma coisa muito maior, né? É muito maior, porque a gente está falando de perdas também de estoque, a impossibilidade de abastecimento dessas empresas, a inexistência de dinheiro novo. Então, é todo um efeito cascata que a gente não tem nem ideia, economicamente falando, por quanto tempo isso vai perdurar. Porque eu dei uma palestra na Câmara Americana e eu peguei alguns protocolos do que aconteceu lá no Katrina, nos Estados Unidos, né? E eles colocaram etapas de crise que aqui em nenhum momento foi falado, que era, por exemplo, primeiro é a crise ambiental por si só, né? O segundo passo é a crise humanitária. Por quê? Porque todo o Brasil estava comovido com o Rio Grande do Sul. Agora a questão normalizou. Não, agora é nós por nós mesmos, né? Acabou, né? Acabou. Solidariedade tem prazo de validade. Exato. Então vem depois a crise social, a crise financeira, né? E é um gargalo que se cria. Como é que... Porque assim, o Rio Grande do Sul é o único estado que está parado na federação. Né? Nós estamos ainda sem aeroporto. A gente não tem nem como mensurar o prejuízo que a gente vai ter a curto, médio prazo. Entendeu? Sim. Tá? Então a gente não sabe nem quanto de aporte o Estado vai precisar para se reestruturar. Pois é, eu ia chegar nesse ponto do Estado. Onde é que fica o Estado do Rio Grande do Sul em toda essa questão entre leis, trabalhismo, federal? Não tem... O Estado ele é inerte, porque o direito do trabalho ele depende exclusivamente da legislação federal. O que a gente faz, a bem da verdade, é negociar com os sindicatos que são... Aqui. Que operam por micro-regiões, né? Como diz a própria legislação. Então o Estado acaba não tendo muito o que fazer, senão costura política do nosso governador frente ao Poder Executivo Federal. E tu está vendo isso? Eu vi de forma política isso acontecendo, né? Mas eu não sei quais são os entraves que daqui a pouco não permitiram que o nosso governo do estado fosse um pouco mais agressivo nesse sentido de cobrar medidas mais efetivas, né? Porque
ele apanhou de todas as formas possíveis o governo do estado, né? Sim. Porque eram questões fiscais, eram questões trabalhistas, eram muitas necessidades. Então, daqui a pouco, trabalhar de forma amena foi o que ele conseguiu fazer naquele momento, né? Então, isso não se trata de passar pano pro Eduardo Leite, mas não existe um Ministério do Trabalho em nível estadual, Sim. né? Mas tu não Então, achou que faltou daqui a pouco, assim, da parte dele, estar mais presente, mais próximo do empresário? isso, com certeza. Isso eu não tenho dúvida. Os empresários e os trabalhadores, eles não tiveram qualquer tipo de suporte, entendeu? Tanto que a gente pegou aqui no Maitá, uma região extremamente afetada, trabalhadores, empresários, limpando a rodo um ambiente que estava extremamente contaminado. Nem isso, uma equipe de limpeza pública, a gente conseguiu ter. Então, se nem a limpeza a gente teve, que é o básico do básico, né? Que dirá outras medidas. Quanto mais trabalhistas, né? Aí vem a questão, e eu vou voltar lá no início, de todas essas medidas, de todo esse teu trabalho aí, de demais advogados, né? Tu tem uma ideia do prejuízo que vai trazer isso para os cofres empresariais? A gente vai dizer do público, né? Porque quem vai pagar a conta é o empresário sempre. Era o que eu falava antes, assim, ele é, nesse momento, incomensurável, porque a gente não tem ideia ainda do estrago. O aeroporto voltando, já estão se falando agora talvez em setembro, mas ele não vai operar 100%, não se sabe como é que vai ficar. A gente tem, por exemplo, a TAP, que estava fazendo Europa direto daqui, a Copa, que estava fazendo direto dos Estados Unidos. Que foi uma briga por anos, né? De nós termos um voo direto daqui a Portugal, lembra? Esse Isso. voo, depois aqui Estados Unidos. Essas duas companhias Esquece. já se ajustaram, elas estão saindo de Floripa. Então, nem essa mobilidade que a gente tinha, a gente tem mais. Então, a gente não sabe como é que vai ficar o Salgado Filho. Empresas do receptivo, entendeu? Como é que vão ficar, né? Então, é muito difícil, até porque a gente tá em 2024. Se tu parar para pensar, a pandemia, ela persistiu até meados de 22, né? Então, eram empresas que vinham se recuperando ainda, pagando os empréstimos, todo o passivo criado, e do nada acontece isso. Sem contar que nós tivemos uma mudança, e aí vamos pro ramo alimentício, por exemplo, né? Quantos restaurantes que você aí deve ter já passado aqui em Porto Alegre que hoje não existem mais. Antes da pandemia já vinham sofrendo problemas, a pandemia sacramentou muitos e depois da pandemia muitos tiveram que se readaptar. Tradicionais, né? E aí, olha, Copacabana, pô, exato. Né, um restaurante tradicionalíssimo aqui. Mas como é que tu vê essa questão toda dessa mudança no mercado? Porque eu entendo, pelo menos, que a gente fala muito, não gosto de falar de política, mas política é tudo, né? Política hoje ela é a nossa vida. Tudo começa e acaba pela política, né? Infelizmente. Né? Então é um ponto importante. E o direito está muito ligado à política, que consequentemente está muito ligado à economia. Como eu te falei, tá? Hoje, dentro da sistemática que a gente vive de normas no Brasil, tá? Anos e anos e anos, tu deve ter ouvido falar, a indústria da ação trabalhista, né? O trabalhador sai da empresa, já tem um advogado esperando ali na porta para entrar com uma ação trabalhista contra a empresa. Bom, se tem um advogado trabalhista ali, é por duas questões. Ou a empresa tá errando muito feio, ou a legislação que existe permite que ele faça isso. Né? E tá tudo certo, porque é o ganha-pão dele, é a forma que se advoga no Brasil. E aí eu entro, e aí eu faço um meia-culpa meu e dos meus colegas advogados trabalhistas de empresa. Por quê? Sim, porque tu faz o lado contrário. Exato, eu faço a defesa de empresa. Então, a partir do momento que o advogado trabalhista empresarial, ele está na mesma porta de saída, junto com o advogado do reclamante, e com o reclamante, apenas defendendo a empresa, ele faz parte dessa roda, dessa indústria da ação trabalhista. O advogado trabalhista empresarial, onde é que ele tem que estar? Ele tem que estar na base da operação da empresa, fazendo todos os ajustes necessários para que isso não aconteça. Para que isso não aconteça. A legislação trabalhista, ela é, como eu te falei, insegura. Ela é contraditória. Eu fui agora, há pouco tempo atrás, na Fiergs, nós tivemos um encontro de colegas para tratar dos 80 anos da CLT, e um colega a qual eu respeito muito, ele falou, jovem senhora CLT, ela é um jovem Frankenstein, né? Porque ela não tem mais a essência inicial dela, porque ela foi objeto de inúmeras alterações que tiveram ao longo dos anos. A mais robusta agora, a reforma trabalhista, onde ela alterou 120 artigos da CLT, né? Dentro de um contexto político, aí sim falando contexto político no Brasil, que favoreceu essa dinâmica. Para te ter uma ideia, um Código Civil ele ficou 10, 15 anos em discussão no Congresso Nacional para ser alterado.
A CLT, em 4 meses de proposta até sua promulgação, 4 meses. Não teve um estudo de impacto econômico. Por mais que tenham tido medidas que foram extremamente favoráveis e que flexibilizaram, facilitaram a relação de trabalho, outros foram uma aberração. Uma aberração que feita por pessoas que não tiveram qualquer capacidade técnica jurídica de colocar dentro de uma CLT. Então, ou seja, isso prejudicou de forma absurda o nosso contexto normativo trabalhista. Né? A preponderância do negociado sobre o legislado que a gente falou antes veio em 2017 na reforma trabalhista. Ele foi convalidado, salvo o melhor juízo agora, em 2022 pelo STF, que falou, não, efetivamente prepondera o negociado sobre o legislado. Não é inconstitucional. Entendeu? Porque inúmeras inconstitucionalidades. E diversos erros, né? Diversos erros. Né? Então, assim, por que não se começa a trabalhar de forma séria para alterar, atualizar a norma trabalhista, para que não tenham mais esses buracos? Eu acho que ao meu ver, eu entendo que daqui a pouco eles não querem que isso aconteça. Esse é o ponto, né? É entender. Porque quanto mais problema, mais trabalho tem para todo mundo. Pode ser, mas eu prefiro acreditar que é um põe casaco, tira casaco para efeito de prisma político que acontece no governo federal. Muito. Né? Trocar o governo muda tudo. Porque ali em 2016 nós tínhamos um governo Dilma, né? Esquerda. Aí entrou o governo Temer, um pouco mais liberal. Depois veio o governo Bolsonaro, mais liberal ainda. E agora volta um governo de esquerda. Então a gente não se ajuda, né? Enquanto população a entender qual é o direcionamento que a gente quer para efeito de política. Mas isso parte também, claro, da ignorância das pessoas, né? Eu acho que tu há de convir comigo numa situação que a gente estava sempre numa briga ideológica, né? Sim. As pessoas se preocupam assim, eu quero o meu, senão não funciona. Mas isso também claro, é a questão do egoísmo, né? Tu não saber pensar como sociedade, né? E isso faz parte... E nós não sabemos, né? Nós em 500 anos não aprendemos ainda a pensar como sociedade. Exato, mas 500 anos, assim, se a gente for comparar com povos mais europeus, até o mesmo americano que teve um outro tipo de colonização... 500 anos a gente é muito... É uma democracia muito infantil. Muito nova, muito imatura. Né? A gente não passou por muitos contextos que França passou, Inglaterra passou, né? Uhum. Então é natural, assim, que a gente seja ignorante, assim, do verbete latim lá, do ignorare, né? Do desconhecimento. A gente não tem o conhecimento, né? A gente não teve tempo para isso. Na verdade, nós não tivemos tempo e eu acho que nós não... É até meio complicado o que eu vou dizer, porque eu estar aqui no fato de conduzir a entrevista, mas eu acho que o povo não quis aprender muitas vezes. Esse preferiu a comodidade. É um povo que não tem a educação, não porque não quis, mas é porque o nosso sistema de educação ele é ineficaz, né? Ele não prepara. Tu pega países como Estados Unidos, Europa, Inglaterra, enfim, a vida do estudante é vida de estudante, é vida de estudar, é vida de... né? Preparar a pessoa para aquilo. Exatamente. Hoje, se tu largar a gurizada aí só para estudar, ele vai fazer festa, ele vai estudar, ele vai tomar aqui até um final de semana, ele vai pra praia, e aí nós devemos ter uma diferença de idade também não tão grande, né? Sim. Mas eu vejo que você vai ter aí, trabalhando até os 150 anos, para sustentar aquele jovem adolescente de 40 que tá viajando pela Austrália que não deveria o que quer fazer. É o sistema previdenciário, né? Que possibilita isso e que... Se tu me permite a pergunta? Eu não conheço nada de previdência. Não, mas a conta nunca fecha, né? Não tem como fechar. Tá, mas como é que tu vê o lado do empresário? Porque o empresário tá pagando, né, o imposto... Hoje depende muito não é um imposto, ele é uma contribuição, né? Sim. Tecnicamente falando. Mas ele depende muito do enquadramento fiscal da empresa. Tá. Né? Mas, em regra, a empresa recolhe 20% sobre o salário bruto do trabalhador e o trabalhador recolhe mais 8%. Então, a gente está falando de 28%. Né? Para a gente ter uma noção... R$1.000 são 280. Exato, né? Do peso financeiro que isso... na vida do próprio trabalhador. E da empresa também. Porque ter um funcionário hoje custa muito mais, que tu imagina. Porque hoje a gente costuma, no escritório, quando a gente vai fazer cálculos de... enfim, em cima da responsabilidade seletista da empresa, tu pode calcular que em cima do valor que o empresário quer que chegue na mão do trabalhador, ele vai estar pagando entre 40% a 80% a mais.
É muita coisa. É muita coisa. É muito. Eu não tô falando que não tem que pagar sim, tem impostos, tem uma questão que a gente chama no direito do trabalho, que é a função social do emprego. Não é simplesmente conceder o emprego, mas tu tem que estar atento a inúmeras situações de paridade. Agora você falou muito da igualdade salarial, Sim. né? Direitos, deveres. Exato, né? Tem que pagar sim impostos. Tu tem uma responsabilidade social sobre o emprego, né? Mas a gente é achatado por todos os lados no Brasil. E aqui eu falo também na condição de empresário, né? É muito pesado. É muito. É muito difícil. Então, indo dentro daquela lógica que a gente estava falando ali, da parte de prevenção do advogado, só para que a gente não fique sem aquele, né? Não fique uma crítica solta a colegas de capaz, né? Não é isso que eu tô... A gente tá aqui para esclarecimentos, né? e conversar. Hoje, a questão trabalhista é a seguinte, o advogado da empresa, ele vai lá e simplesmente faz a defesa. Só que quando ele se apresenta simplesmente para fazer a defesa, ele já perdeu. O direito do trabalho, ele é muito mais objetivo que outras áreas. Pagou, tá pago. Não pagou, tu vai pagar 2, 3... 10 vezes. 10 vezes, mas, porque ali a gente tá falando de juros realmente altos na Justiça do Trabalho, né? Então, eu enxerguei o direito do trabalho por um outro prisma, né? Que isso aqui é de quem cansou de simplesmente perder e chegar depois pro empresário e falar assim, pô, pois é, tu vê, né? Perdemos. Ah, mas perdemos pouco. Não, mas perdemos, né? Então, eu comecei a trabalhar de forma preventiva e consultiva dentro dos meus clientes, preparando as empresas para que, se não houvesse solução, que a gente reduzisse o risco do passivo interno, sempre numa missão de criar segurança jurídica para o meu cliente agir e rentabilização. O que é a rentabilização? É fazer o dinheiro sair do bolso da empresa de uma forma muito mais contida e chegar até maior no bolso do trabalhador. Sim. Tu entende? Mais organizado. Tirando o que eu te falei ali no começo, que é os atravessadores dessa relação de trabalho, né? Fazendo o capital chegar na mão do trabalhador. E aonde a gente não tivesse como evitar o passivo, a gente ter a correta noção de quanto a gente está gerando de passivo. Para que, num primeiro momento, se aquilo virasse ação trabalhista, a gente chegasse para fazer um acordo dentro daquilo que efetivamente se reconhece como devido, com base contábil, inclusive. Por isso que eu costumo dizer que as nossas defesas na Justiça do Trabalho, elas são jurídicas e contábeis, porque ali a gente tem toda uma noção do que foi pago de forma imprecisa, porque a legislação não colabora conosco. Entendeu? Então não é simplesmente eu chegar... Sim. Então isso que foi extremamente importante na reforma trabalhista, a preponderância do negociado sobre o legislado. Porque antes, se a gente tinha uma CLT, tá? Que ela deveria operar... Imagina, olha que loucura, que insanidade. 900 e poucos artigos da CLT, ela deveria tratar da mesma forma 8 milhões de quilômetros quadrados que tem o Brasil. Então, um empregador ali de Bento, né? Ele teria que tratar o seu funcionário da mesmíssima forma que um empregador lá no norte do Acre, entendeu? Entendi. Mercados diferentes, sazonalidades diferentes, funções, realidades, climas, tudo. Então, a preponderância do negociado sobre o legislado, ela facilita porque ela inverte a lógica da norma. Onde a gente tinha uma CLT que recaía sobre a empresa, hoje a gente tem a necessidade e a realidade da empresa faz preponderar sobre a lei. Não só da empresa, mas a realidade daquele próprio trabalhador, né? A gente faz preponderar sobre a legislação. Porque a CLT, além de tudo, de ter que legislar sobre esses 8 milhões de quilômetros quadrados, ela pega setores completamente diferentes da economia. Bares e restaurantes. Sim. Aí Nada a ver com uma fábrica. Com uma fábrica. Entendeu? Então, dentro da ideia do federalismo que existe nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm uma norma trabalhista mais geral e cada estado pode legislar de acordo com a sua necessidade. Aqui no Brasil não, aqui a gente só tem a do âmbito federal. Por isso que foi necessário criar essa inversão da norma. A gente fazer preponderar a necessidade do trabalhador aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo, e da empresa sobre a legislação. Na verdade, a gente está virando mais estado, né, do que União, na verdade, com essas novas normas. Exato. Doutor, para a gente chegar no ponto final do nosso papo, que está muito bacana e bem esclarecedor, gostaria que você deixasse uma mensagem para aquele empresário agora que está cheio de dúvidas com todas essas mudanças e com tudo o que aconteceu. Bom, a mensagem ela é basicamente de resiliência, né? O empresário hoje no Brasil, ele tem que ser, ao mesmo tempo, administrador de pessoas, ele tem que ser contador e ele tem que ser advogado. Mas o conselho é foca no seu negócio.
e delega para especialistas aquilo que ele não vai ter a mão para fazer. Matéria de contador para contador, matéria de advogado para advogado. Ainda mais questões trabalhistas, que tu mexe não só com o direito, mas com pessoas. Né? E sempre bem orientado, com certeza os resultados também são melhores. Exatamente. Doutor, muito obrigado. Rafael Yamashita conversando com a gente aqui no Visão. Obrigado por ter aceito o nosso convite aqui hoje. Vamos para mais um episódio, logo mais, do Visão RS. Feito.